Eu sou Daniel da CaixaTomada.com e o assunto de hoje é torre de tomadas que fica embutido na pedra, porém com um diferencial, aonde a torre ela tem o acabamento da pedra exatamente igual ao da bancada, para conseguir então mimetizar a torre e deixar ela super escondida. Uma vez que eu baixo a torre, ela fica aqui desaparecendo na minha bancada. Mas um detalhe, aqui nós explicamos basicamente fazendo um esculpimento na pedra, colocando a torre e depois usando aqui o mesmo acabamento. Mas a Larissa Reis, que é a nossa arquiteta parceira, ela explicou um outro processo na qual ela fura toda a bancada, coloca uma base por baixo, fixa essa base, cola na verdade, e usa essa parte que foi cortada da bancada, da pedra, para fazer aqui o acabamento. Olha só, você vai pegar a pedra, fazer o corte de toda a espessura e você já vai ter um tampo de acabamento. E aí por baixo você vai colocar uma outra pedra com corte de diâmetro menor. E ela sim vai ter a testeira que vai apoiar a torre de tomada. Aí pronto, é só você colar a tampa e feito. Só que ao fazer esse processo, possivelmente você perde o acesso aqui à tomada de baixo. Você não consegue chegar com o plug do teu eletro. E aí, qual a solução para conseguir então resolver esse tipo de situação? Para isso, nós lançamos uma torre que justamente atende essa demanda. Para resolver esse problema, nós temos a torre de tomadas na qual ela tem as duas tomadas mais acima e aqui ela tem um slot fechado que justamente compensa essa parte na qual ela vai ficar abaixo do nível da pedra. Aqui nós temos um gap, um espaçamento de 3 centímetros aproximadamente, ou seja, eu consigo compensar a espessura da pedra, que vai deixar ela então bem abaixo aqui do nível de onde vai ficar minha bancada. Vejam que aqui, ó, o fato da torre estar esculpida, eu ainda consigo ter acesso aqui às duas tomadas, consigo ligar qualquer tipo de eletro e ainda não vou ter dificuldade em colocar os meus dispositivos. Porém, se eu fosse cortar a pedra como a Larissa Reis explica, aí sim essa torre faz sentido porque eu consigo ter esse espaçamento aqui e aqui em cima livre as duas tomadas para ligar qualquer tipo de eletro que eu tenha na cozinha e na bancada. E vale lembrar que nós temos várias versões da torre de tomadas que tem esse espaçamento de 3 centímetros para conseguir embutir ela na pedra. Nós temos na versão então com tomada vermelha, que permite ter 127 e 220 na mesma torre. Nós temos a conversão padrão de 2.5 mm ou cabo de 4 mm ou até mesmo com tomadas dedicadas para que você consiga ligar vários eletros robustos ao mesmo tempo. Daniel, qual que eu escolho? É só rolar a página, vai ter um vídeo específico explicando qual é a torre ideal para cada tipo de necessidade e assim fica muito mais fácil de você escolher. E claro, se você continuar assistindo esse vídeo, vai ter o processo completo de como a Larissa Reis então faz ali o processo de esconder a torre na bancada e também um processo que a CaixaTomada.com também explica, fazendo ali então um esculpimento, o passo a passo de como fazer então esse processo com a marmoraria. Sempre importante, antes de comprar a torre de tomadas, apresenta o vídeo para que eles possam visualizar se eles têm ferramental de como fazer ou até mesmo know-how para conseguir fazer isso. E aí só depois então de confirmar o processo com eles é que você pode adquirir o produto. E claro, se ficar alguma dúvida ou pergunta com respeito à torre de tomadas, nós estamos à disposição via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone. Olha esse vídeo que incrível, uma torre de tomada mimetizada na pedra da bancada. Fui pesquisar e a CaixaTomada.com já deu esta solução. Veja o passo a passo. Aqui com a serra-copo ele faz o corte na pedra. Repare que ele não faz o corte até o final. Ele explica no vídeo que ele usa 3 tamanhos de serra-copo para ir esculpindo e deixar essa testeira, onde vai apoiar a torre de tomadas. Com a parte circular cortada, que vai ser a tampa, a sua parte vai ser reduzida, a espessura é reduzida para ficar nivelada com a espessura da bancada. Veja o truque, é necessário cortar uma peça com diâmetro menor para acionar o clique da torre de tomadas. E a tampa tem um diâmetro maior que se encaixa na pedra da bancada. É colado com fita 3M e pronto, sua torre está camuflada na sua bancada. Agora eu fiquei aqui pensando uma solução que eu acho que facilitaria muito. Olha só, você vai pegar a pedra, fazer o corte de toda a espessura e você já vai ter um tampo de acabamento. E aí por baixo você vai colocar uma outra pedra com corte de diâmetro menor. E ela sim vai ter a testeira que vai apoiar a torre de tomada. Aí pronto, é só você colar a tampa e feito. Tenho que confessar que eu amei essa solução e já estou ansiosa para usar nos meus projetos. E você, gostou? Eu quero muito colocar uma torre de tomadas na bancada, mas a cor da minha pedra ela não combina com o preto, branco ou cinza, que são as cores padrões das torres de tomada. Tem solução para isso? A solução é você então colocar a torre de tomadas, aqui no caso automática, embutida usando o mesmo acabamento da pedra. E aí uma vez que você faz isso, fica muito mais discreto, muito mais clean.
Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e no vídeo de hoje vamos descobrir como fazer então esse processo na sua bancada para que você tenha praticidade e conectividade sem abrir mão da estética e elegância. Quando você recebe a torre de tomadas, ela fica nesse padrão. Uma vez que quando você aperta, ela vai baixar mais ou menos uns 2, 3 milímetros, você precisa colocar então uma peça menor aqui no topo e depois uma peça maior que vai fazer então o acabamento. Essa é a visão então da peça antes de ser colocada aqui no topo da torre. Veja que tem então uma circunferência menor para dar aquele clique lá com a peça, que vai liberar então a torre para poder subir. E aqui o diâmetro menor que vai dar então um acabamento. Essas peças aqui elas podem ser fixas com um silicone. Eu prefiro colocar então uma fita dupla face, que é bem fininha, que você encontra no Mercado Livre, da 3M. Aí você coloca aqui e depois fixa aqui no topo. Aqui é possível perceber que ficou então uma peça lá no meio menor, que permite esse jogo de você apertar, liberar os cliques e ela então subir, ó. E aí tem a peça maior que faz o acabamento, ó. Mais uma vez para ficar bem claro, ó. Ela vai ficar lá no meio menor, ó, deu o clique, liberou a torre e ela subiu, e a peça maior de acabamento. Para conseguir colocar então a torre de tomadas embutida nessa pedra, foi feito um furo de 8 centímetros de diâmetro para conseguir passar com o corpo dela, e um baixo relevo que permitia a gente acomodar toda a torre aqui dentro e ela ficar então escondida, embutida. Para fazer esse baixo relevo foi usado 3 serracopos diferentes que foram esculpindo então a pedra. Tem outras formas de fazer, aí você conversa com o seu marmoreiro, com a empresa que vai te prestar esse serviço, mas aqui nós usamos então serracopo de 9, depois 9.5, depois em 10, para conseguir então deixar aqui o furo maior e aqui dentro então um furo menor e aqui esse baixo relevo. Uma dica super importante, quando for fazer esse tipo de trabalho com a pedra, cuidado para a torre não pegar poeira de obra, essa poeira do corte da pedra, porque isso prejudica e suja a torre de tomada, arranha a torre de tomada. Então todo esse cuidado tem que ter na hora de fazer então aqui esse trabalho de esculpir a pedra para conseguir embutir a sua torre de tomada. Eu vou colocar então agora a torre de tomadas. Percebam que essa borda aqui, ela vai se encaixar na parte esculpida, ó. Eu vou colocar aqui, vou baixar. Uma vez que eu fiz isso, agora eu consigo então apertar e eu tenho o mesmo padrão aqui de acabamento da pedra em relação à torre de tomadas. Se você quiser, você pode alinhar isso com a empresa que vai te prestar esse serviço, pode deixar aqui um gap, ou seja, essa distância entre a pedra da bancada e o topo da torre ainda menor, mas sugiro fazer alguns testes para ter certeza que vai dar certo. Depois de colocada a pedra, vem então com o anel de fixação e vai então agora fazer a colocação do anel que vai então dar a firmeza para a torre de tomadas. Não precisa apertar com muita força, só o suficiente. Eu particularmente gosto de deixar um pouco mais liberado, porque aí eu consigo pegar a torre e girar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, e isso me dá facilidade na hora de ligar os meus eletros. Se você não gosta disso, é só deixar um pouquinho mais apertado aqui, nada em demasia e tá pronto. Daniel, eu percebi que com a torre automática eu consigo fazer então ali o acabamento, mas eu quero com a torre manual. Também é possível fazer? A resposta é sim. E como fica? Exatamente igual à torre automática, porém com um diâmetro menor. Assim como na torre automática também, vai ter a peça aqui de acabamento, que vai ter um tamanho bem semelhante ao furo aqui. No meio tem uma peça menor que permite você apertar, ó, porque a torre baixa 2, 3 milímetros, dá o clique e libera para você poder então puxar manualmente as tomadas. O processo de instalação e trabalho na pedra é igual à torre automática, com a diferença de um tamanho diferente para fazer o furo. No caso aqui foi furado com uma serra-copo de 7 centímetros e depois foi usado 2 medidas diferentes para fazer então esse esculpimento aqui da pedra. Uma serra-copo de 8 centímetros e depois de 8,5 que deu então esse baixo relevo. Encaixa então o corpo da torre aqui na parte esculpida no furo. Percebe então que eu já consigo, ó, ter esse acabamento aqui, depois eu coloco o anel por baixo para poder fazer então a fixação. Vale notar que aqui na torre manual foi deixado um gap, ou seja, uma distância bem menor. Percebe que já está bem mais próximo aqui da pedra.
eu aperto, ela vai subir aqui 1 ou 2 centímetros e eu puxo aqui então o restante para ter acesso então às tomadas e depois aperto aqui o botão e baixo e mantenho aqui então tudo super clean, super discreto, no mesmo padrão da pedra da bancada. E vale sempre lembrar, se ficar alguma dúvida com respeito ao produto, a como usar ele na sua pedra, nós estamos à disposição via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone.